Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o videocast Mentoria Consultiva, o melhor conteúdo para aqueles que querem melhorar sua performance aí como empresários e também os resultados do seu negócio. Eu sou Gevandro Barros e nesse episódio de hoje eu gostaria de falar para vocês 11 hábitos que eu acredito serem muito importantes vocês adquirirem. Eu procuro praticá-los, durante a minha vida aí, para que a gente tenha mais resultados, tanto do nosso dia a dia, quanto resultados no nosso negócio. Então, me acompanha aí até o final desse videocast, que ele pode ser bastante interessante aí. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Existem alguns hábitos, que quem já leu aí os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o livro, muito importante e muito interessante que saiu há alguns anos. A gente que é empresário, no meu caso eu tenho 3 negócios diferentes, 2 sobre o mesmo guarda-chuva aí do IOPEX e 1 no mercado da música. A gente tem que se dividir bastante, a gente tem que fazer diversas coisas ao mesmo tempo, a gente tem uma rotina e uma agenda bastante complicada e que precisa ter resultado, sobrar tempo para nós mesmos, fazer coisas diferentes, ter tempo para a família, para o filho, enfim, para uma série de coisas e ter resultado tanto enquanto profissional, enquanto empresário, como também como pessoa, ou seja, poder tirar de todo esse organismo que é aí o mundo do empreendedorismo os melhores resultados possíveis, tanto para a gente como pessoa, como profissional, obter resultado com o nosso negócio, atingir, entre aspas, aí, o que a gente chama de sonho empresarial, independente daquele que é o seu sonho. E eu acredito que existam aí 11 hábitos que são bastante importantes a gente praticá-los, exercitá-los no nosso dia a dia. Eu procuro com o tempo, anotei aqui em detalhes que eu quero explorar com vocês, eu procuro com o tempo exercitar esses 11 hábitos de forma constante. Tenho visto que os hábitos que a gente lê, e também, como eu falei nesse livro, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, são importantíssimos, mas tem algumas coisas, alguns hábitos mais práticos, mais focados no nosso dia a dia, que eu acredito que são de extrema importância. Eu dou mentoria consultiva para alguns empresários aqui no IOPEX, hoje a maioria delas tem sido inclusive online, e o empresário brasileiro ele tem uma característica, principalmente o pequeno empresário. Falta algumas coisas, falta verba, falta recurso financeiro, falta recurso de pessoas em termos de apoio para que ele consiga delegar bem. São empresários que não têm tanto conhecimento de alguns processos do negócio e que precisam se formar para que esse conhecimento possa trazer resultado para o negócio em si e esse resultado possa ser revertido, inclusive, em não só resultado financeiro, mas em crescimento para a empresa de uma maneira mais abrangente, processualmente falando, de pessoas, financeiro, e que traga aí uma gestão do conhecimento, que esse resultado traga crescimento como um todo para o negócio, enfim. Nesse episódio eu gostaria de explorar um pouquinho sobre esses 11 hábitos, porque eu acredito que eles são muito importantes. O primeiro deles que eu procuro praticar e sou apaixonado com esse hábito, que é ler, ler mais. Existem aí diversas bibliografias, Quando a gente trata, e eu procurei, dentro do meu programa de Lean PME, que eu chamo hoje, dividir em 4 módulos. O módulo 1 é o ciclo da excelência, o módulo 2 a parte de imersão aí em processos, o módulo 3 eu trato especificamente das metodologias e ferramentas para cada um dos processos do módulo 2. No módulo 4 eu falo e trabalho com os meus mentorados aqui exatamente os temas que são complementares para que o empresário tenha resultado dentro daquilo que ele precisa para as características dele e para o negócio que ele possui. Afinal de contas, a gente tem o nosso perfil pessoal, o nosso negócio tem algumas características, algumas nuances específicas que a gente tem que adaptar o nosso perfil àquele tipo de negócio. Então, eu trabalho no módulo 4 temas que
não estão ligados diretamente a metodologias, a ferramentas voltadas à melhoria de processos, mas que... e nem a pessoas, né, do negócio, colaboradores, parceiros, enfim, mas voltados para o empreendedor, para o empresário, como negociação, técnicas de apresentação, gestão do tempo e produtividade e uma série de outras coisas. E uma das coisas que eu mais tenho visto acontecer, desculpa, é o assunto leitura, né? A gente, quando eu falo assim, pessoal, eu leio aí de 15 a 20 livros por ano, as pessoas ficam meio assim. Obviamente que não é fácil, a gente tem uma agenda bastante complicada, mas depois que você adquire, de novo, o título desse videocast está dizendo isso, né? Depois que você adquire o hábito da leitura, você passa a fazer aquilo quase que todos os dias, no meu caso de 3 a 4 vezes por semana. Eu tenho os meus horários específicos que eu procuro cumprir, obviamente, para que eles se tornem hábitos, né? E colocá-los na minha agenda, aí, inclusive fim de semana, para dar conta de ler os livros que eu preciso, porque como eu dou mentoria, eu também preciso estudar alguns temas para poder levar mais resultado e mais conteúdo para os meus clientes. Então, aconselho a você adquirir o hábito de leitura. E você tem aí ferramentas como o Kindle, como aplicativos. Se você não tem tanto tempo e não gosta de ler muito, você vai poder baixar um aplicativo e fazer... escutar, né, um audiobook, seja por completo ou seja resumo. Tem vários aplicativos, eu não quero fazer propaganda para ninguém aqui, mas tem vários aplicativos aí na internet focados em resumir um livro e te passar um conteúdo daquele livro em formato de áudio ou em formato de leitura mesmo. Então você pode fazer leitura no formato que for melhor para você. O que a gente não deve fazer, e por isso que eu coloquei esse hábito aqui, é deixar de procurar leituras, bibliografias ou temas que sejam importantes para você, né, para nós como empresários, e também para aquilo que vai trazer resultado no nosso negócio. Afinal de contas, a gente é um mix, né, daquilo que a gente é como pessoa, como empresário, como gestor, como líder, e também a gente precisa trazer resultado para o nosso negócio. Então a leitura, se você não tiver como hábito ler livros e procurar novas informações, porque muitas vezes você não tem tempo ou dinheiro para investir num curso, viajar, fazer uma imersão, participar de um mastermind pago, enfim, né, utilizar outras estruturas aí para trazer conhecimento para você. Pelo menos o hábito da leitura eu aconselho que você tenha para que você traga resultado. Então você pode fazer os resumos. No meu caso, eu fiz até curso de leitura dinâmica para poder ter resultado, inclusive na leitura, para conseguir ler mais livros por ano e eu conseguir absorver mais conteúdo, né, porque eu trabalho com conhecimento, então preciso disso. Então é muito importante que você também adquira esse hábito. O segundo hábito que eu aconselho você a ter é de trabalhar sempre com um cronograma mensal e uma agenda semanal, seja através de agenda física. Eu gosto de escrever, mas também coloco, né, os principais lembretes aí no meu celular, dentro da agenda. Aí você pode usar o Google Agenda, você pode usar um aplicativo de agenda, que é o meu caso. Enfim, use da melhor forma possível, mas você precisa ter, né, aqui na minha parede do lado direito, vocês devem estar olhando ali, tem algumas coisas que eu uso, inclusive tem a minha agenda semanal, eu faço a agenda no fim de semana, já coloco aqui para eu saber que dia eu tenho que fazer o quê, porque isso tem que virar um hábito, e aí a gente tem que trabalhar focado principalmente nesse cronograma mensal, né, com olhos aí no mês inteiro, ou até mais, dependendo do que você queira ver, mas principalmente com agenda. Por quê? Para você não perder os compromissos, para você não chegar atrasado, coisa que no nosso mercado aqui no Brasil ainda é um certo problema na minha visão, para você cumprir os seus compromissos e para você dividir o seu tempo produtivo dentro de uma agenda da forma mais otimizada possível. O empresário que fala para mim, né, chega aqui na minha mentoria e fala, Gervando, mas eu não tenho condição de ter uma agenda, entre aspas, padronizada. E com o tempo ele vê que é possível. Logicamente que no dia a dia, quando você está dentro da sua empresa, vão acontecer coisas que você vai precisar se adaptar. Aquelas pessoas que estão trabalhando quase que 100% em office ou que prestam serviço, tem inclusive a possibilidade, obviamente, de ter uma agenda mais padronizada e mais estruturada, porque ela consegue fazer tudo aquilo que ela vai entregar para o cliente. Se você tem uma loja, se você tem algo que a entrada do cliente ou a prestação de serviço para o cliente, né, um laboratório, enfim, alguma coisa que você necessite, que não tem horários previstos
para você atender os seus clientes, a sua agenda fica um pouco mais complicada. Mas se você não estabelecer janelas para fazer as suas coisas, inclusive cuidar de rodar os seus pratinhos, que são os seus processos que eu falo sempre nos meus videocasts aqui, você não vai ter a oportunidade de adquirir esse hábito e ser produtivo com ele. Então, ter um cronograma mensal e uma agenda semanal nada mais é do que você gerenciar os seus processos dentro daquele mês para você fazer fechamento mensal da melhor maneira possível e usar o controle da rotina dentro da semana e fazer isso diariamente para você fechar a sua semana com a satisfação, chegar sexta-feira ou sábado, enfim, no formato que você trabalhe, fechar a sua semana com a sensação, e não só a sensação em si, né, mas todas as atividades cumpridas que foram estabelecidas para você fazer. E aí concluir, né? O que foi que deu certo, o que foi que deu errado. Por quê? Porque quando a gente abre aí a parte de gestão, principalmente, né? Eu pratico muito isso com os meus mentorados. Você tem que ter reuniões com seus colaboradores. Reuniões mensais, reuniões semanais, algumas reuniões estratégicas e uma série de... uma sistemática de gestão que eu falo, né? E reuniões fazem parte dessa sistemática para que você consiga fazer os seus fechamentos mensais e o controle da rotina para que ele vire um hábito para você. Então, trabalhar com agenda, um cronograma mensal e uma agenda semanal é muito importante. Terceiro hábito aí que eu acredito que seja muito valioso e que também boa parte do nosso povo brasileiro, não, empresários brasileiros aí tem uma certa dificuldade, é de guardar dinheiro. Se eu pudesse falar o que eu fiz desde o momento, né, que eu comecei a pensar em voltar para o Brasil lá em 2009, eu já estava pensando em voltar para começar a estruturar aí um modelo estratégico para abrir o IOPEX, que eu abri em 2011. Naquela época eu já juntava dinheiro pensando no meu negócio em si, né? Mas desde que eu abri o IOPEX em 2011, eu adquiri o hábito de juntar dinheiro não apenas para fazer os reinvestimentos no meu negócio, mas também para poder, juntamente com a parte financeira, né, que a gente vai lidar aí ao longo do ano, né, os fechamentos mensais do nosso negócio, a gente poder pensar em outras coisas com aquele dinheiro que sobra. Principalmente aposentadoria, né? Fazer um bom plano de aposentadoria para que nós que somos empresários, a gente vai depender disso no futuro. Então, se a gente não tiver uma reserva, principalmente aplicadas, divididas em planos de mais ousados aí, com investimentos em fundos ou em ações, algo também mais conservador, enfim, daquele que for o seu perfil, mas pensando numa aposentadoria e em investimentos para que você faça o dinheiro girar e render para você mesmo. Então, guardar dinheiro não é só com aquele pensamento de eu vou guardar dinheiro porque se acontecer qualquer coisa. Não é nem por isso. É para você cuidar da sua empresa na hora que você tiver que fazer os investimentos, é para você pensar em fazer o dinheiro trabalhar para você e também, como é o meu caso, pensar na sua aposentadoria. Quando eu quiser parar de trabalhar com a idade X, eu preciso estar naquela idade com um volume X de dinheiro guardado para que esse volume me renda uma aposentadoria de Y. E isso, o seu gerente do banco ou uma pessoa de investimento vai poder te ajudar nesse sentido para que você tenha a sua base financeira para a vida toda e até para a sua velhice. Por quê? Porque é muito importante a gente pensar não apenas no hoje, mas um pouco também no futuro, né? Não ficar somente pensando no futuro no sentido de não viver o presente, porque um dia você pode morrer e não utilizar esse dinheiro, obviamente, mas pensando que você vai ficar velho, você vai precisar ter uma aposentadoria, vai precisar pagar um bom plano de saúde, porque na velhice as situações são outras e a gente tem que ser precavido. Então, adquirir o hábito de tirar um pouco e juntar esse dinheiro mensalmente é muito importante. O quarto hábito que eu gostaria de citar aqui para vocês é de planejar suas finanças com horizonte anual e não apenas mensal. Primeiro, planejar suas finanças já é um tema importante, já é um hábito que você vai precisar adquirir e aquele empresário que não adquirir, não só de controlar, né, não só de ter as finanças na mão, mas de planejar o horizonte financeiro em termos de meta, em termos do crescimento que você quer ganhar. Você não pode ter esse horizonte mensal apenas.
O horizonte mensal eu chamo de horizonte de gestão. É o fechamento mensal, porque você tem que pagar suas contas mensais, seus colaboradores, seus impostos, contador e uma série de coisas a gente faz empresarialmente mensalmente. Mas nós que somos empresários precisamos adquirir o hábito de pensar anualmente. Estabelecer para que o aspecto, o horizonte do ano esteja sempre presente na nossa vida. Por quê? Porque se você tem o horizonte do ano e sabe, é muito mais fácil você se colocar uma cenoura para buscar uma meta, para atingir um resultado, talvez um mês ou outro que o seu negócio, você já sabe que ele tem um período de baixa, poder também fazer uma ação com muito mais antecipação para cobrir aquele, entre aspas, né, decréscimo aí do seu faturamento, ou das suas receitas naquele período que você sabe que é ruim, enfim. Mas adquirir o hábito de planejar suas finanças com esse horizonte anual e não apenas mensal vai fazer com que você não fique pensando apenas no curto prazo aquilo que você tem que pagar no mês. Porque muito empresário, às vezes, até nem sabe o que tem que... quais são os custos fixos, variáveis e a margem de lucro mensal. Tem essa dificuldade de chegar nesse número. Por isso que eles me procuram também, por conta desse tema financeiro. Mas principalmente para que você tenha uma visão anual e possa se planejar. Lá em novembro eu quero fazer tal coisa, vou precisar fazer a manutenção de tal coisa, vou precisar contratar mais pessoas. E se eu não planejo essas mudanças e esses investimentos e tudo aquilo que eu quero fazer com uma visão de um ano, pelo menos, muito provavelmente eu não vou fazer algo hoje que vai me deixar, vamos dizer, com algo sustentável e planejado certinho para que eu junte o dinheiro, para que eu me programe, para que eu faça as ações necessárias, para que lá naquela época que eu quero fazer aquilo, eu tenha o volume financeiro e saiba o que eu vou gastar, onde eu vou gastar, por que eu vou investir e uma série de outras coisas. Então, adquira esse hábito aí de planejar suas finanças com horizonte anual e não apenas mensal. Eu acredito que vai te ajudar muito. Número 5, que também tem a ver com finanças. Aprender a separar suas contas pessoais e profissionais, né? E também coloquei dentro do mesmo hábito, que para mim estão juntos aí. Primeiro, aprender a separar, né? Lidar com isso de forma separada, e esse é um problema da maioria dos empresários que me procuram aqui. E também entender de fluxo de caixa e demonstrativo de resultado. Por isso que eu dou uma planilha pronta no meu processo de mentoria consultiva para as pessoas, ensino os empresários a não apenas trabalhar com fluxo de caixa, saber o que é um fluxo de caixa, ler um demonstrativo, interpretar um demonstrativo de resultado e tirar a conclusão para saber onde eu tenho que investir, onde eu tenho que cortar custo, onde eu tenho que economizar, o que dá para fazer na empresa, quais foram os resultados efetivos que eu tive no meu negócio naquele mês e na projeção anual, quais são as conclusões que eu quero chegar para os próximos passos que eu quero dar, porque às vezes a estratégia do negócio muda, o período muda, como esse que a gente está passando agora de dificuldades. Enfim, você vai precisar adquirir esse hábito de, primeiro, separar suas contas, né, para que você não embole conta pessoal com a conta da empresa e que isso não traga nenhum prejuízo para você mesmo, financeiro, mas que separando essas contas você consiga ver onde, né, realmente estão os possíveis problemas ou as melhorias e também saber interpretar, ler e ter as conclusões adequadas, sabendo utilizar um fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado. Isso é muito importante e eu acredito que seja um hábito que todo mundo tem que fazer, pelo menos para que semanalmente a gente olhe os resultados e vá fazendo com o que eu chamo hoje de ciclo da excelência rodar. Semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente. E esse ciclo ele tem que estar na nossa vivência, no nosso dia a dia. Agora o sexto hábito seria, eu anotei aqui, aumentar sempre o seu network. Como? Né? Mantendo contatos com as pessoas que você... Às vezes a gente fica muito ilhado e às vezes a gente está imergido em projetos, como é o meu caso agora, fazendo lançamento de cursos, mudando o modelo de negócio para quase que 80% online, tanto aqui quanto na indústria da música, enfim. Às vezes a gente tem um projeto, às vezes a gente está tocando algumas coisas e a gente esquece que existe um mundo lá fora, tanto para as pessoas que a gente já tem contato, né, o nosso network aí, quanto novas pessoas que a gente possa vir a conhecer que são importantes e que podem trazer resultados, tanto para a gente como pessoa, para a gente como profissional e também para o nosso negócio. Então, ter um buraco na sua agenda, né, ter algo formal na sua agenda para você fazer network, eu faço isso a cada 15 dias, eu deixo sempre um slot na minha agenda para tomar um café ou ir almoçar com algum empresário,
Inclusive, essa semana tem algo já agendado para isso. Para quê? Para que você continue fazendo o seu network da forma mais constante possível, porque o seu network ele é tão importante que ele é o que vai dar sustentabilidade para fazer a sua empresa adquirir tanto conhecimento quanto você adquirir parceiros, discutir sobre novos fornecedores. Pode ser, inclusive, um network no seu próprio mercado, não necessariamente um concorrente, mas dentro de mercados de apoio que possam trazer resultados para você. Então, é muito importante você pensar na sua rede de contato, na sua rede de relacionamento e aumentar sempre o seu network, tá ok? Hábito número 7, cuidar muito bem da sua saúde, né? E por que eu estou colocando esse como um hábito muito importante? Porque muitos empresários, e eu já passei por isso, esse foi um dos problemas ou um dos temas que me fez estar fazendo o que eu faço hoje, né? Eu tinha uma empresa grande, com mais de 30 pessoas, faturava muito bem, só que eu viajava muito, minha imunidade ficava sempre baixa, sempre ficava doente, não aproveitava o tempo, não tinha nem tempo, né, para aproveitar com a minha esposa na época, para fazer poucas viagens de férias, para cuidar de mim, para cuidar não tinha nem tempo para gastar o próprio dinheiro que ganhava, enfim, para fazer uma série de coisas. E a gente precisa cuidar da nossa saúde. Sem a nossa saúde, a gente não consegue tocar muito bem o nosso negócio. Imagine você trabalhar com dor de cabeça, ou gripado, ou sempre ter algum problema de saúde que te incomode com o tempo. É a nossa base física e mental que vai sustentar o nosso poder de tocar o negócio, né? Que vai nos dar bom humor, né? Tanto daquilo que a gente come, o nosso sono, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente que está envolvido na nossa saúde. Então, eu anotei aqui, faça exercícios físicos, procure tomar bastante água, comer bem, beber menos álcool, enfim, dentro daquele seu limite ali, fazer exames, tomar algumas vitaminas para fazer os complementos, né, hormonais, aí no caso das mulheres, mas também os homens, eu tenho feito isso agora, por conta da minha idade, fazer os seus exames anuais para ver se a sua saúde está indo bem e você poder, inclusive, tomar as providências necessárias e preventivas para que nada aconteça com você, porque se a gente não tem saúde, se a gente não está bem, o humor piora, as coisas pioram e a gente não consegue atuar no nosso negócio da melhor forma, render fisicamente bem para que a gente entregue resultado para o nosso negócio. Então, esse hábito de cuidar da sua saúde é muito importante porque você vai depender da sua saúde para cada vez mais ter resultado no seu negócio. Número 8, foque sempre no ganha-ganha, mas procure sempre dar para receber. Sempre dar antes para depois você receber. Muita gente, inclusive, né, envolve aí a parte do networking, procura fazer contato com algumas pessoas, mas sempre querendo das pessoas algo. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu estou fazendo isso tanto aqui com os videocasts, mas também procuro me encontrar com as pessoas para ver como eu posso ajudá-las. Por quê? Porque ajudando as pessoas, dando a elas algo, fazendo bons relacionamentos e focando nesse ganha-ganha, e literalmente ganha-ganha, não é só eu ganho, você perde, ou eu perco, você ganha, não. A gente estabelecendo relacionamentos com essa situação ganha-ganha, a gente vai conseguir muito mais resultado, muito mais felicidade em levar e ajudar as pessoas. E quando a gente mais ajuda, quando a gente mais entrega, seja através de conteúdo na internet, seja através de ajudas físicas mesmo, ajudas no nosso negócio, um colaborador que está precisando, enfim, utilizando aí mecanismos que vão trazer benefícios para as pessoas ou para um parceiro ou para um fornecedor, enfim, a gente vai ter resultado e esse resultado ele vai voltar automaticamente. Então tenha cada vez mais relações ganha-ganha, mas procure dar mais, porque você vai receber com certeza também bastante resultado. Número 9, tenha um mentor. Né? E eu não estou falando isso para você me contratar nem nada, e nem para você pensar que isso é algo, né, em termos de propaganda, mas os melhores saltos que eu dei na minha vida empresarial, em termos de conhecimento, foi quando eu procurei mentores, entre aspas, né? Nem toda pessoa que a gente procura possui esse perfil do mentor, vamos dizer assim, mas tenha pessoas que você confie, obviamente, que sejam capazes de te ensinar, de te trazer experiência, de te dar dicas e formalize talvez, né, aí é o meu conselho mesmo, mentorias a cada 2 anos, a cada 3 anos,
mais estabelecidas, mais formais, para que você dê saltos no seu negócio, tanto como empresário quanto no seu negócio, para que você consiga enxergar coisas que hoje você não está conseguindo. Né, para que você consiga se ligar com outras pessoas, fazer parte de outros meios, para que você aprenda outras coisas. O mentor ele pode te ajudar de diversas formas. Tem vídeos meus aqui no canal falando sobre os tipos de mentores, o que ele pode te entregar, enfim. Pode ser um mentor como eu, que vai te ajudar a melhorar, né, efetivamente ali processos, pessoas, lidar com a parte financeira, melhorar... te ajudar a fazer aí, melhorar o seu marketing, melhorar suas vendas, enfim, através desse business mentoring, que é o que eu faço, mas pode ser mentores externos também, que não tem tanto a ver com o negócio em si, mas que vão trazer apoios, né? Você pode ter um mentor que seja de uma área completamente diferente da sua, mas uma pessoa com mais experiência em alguns temas que você não possui e que vai te trazer insight, pelo menos para você fazer uma reflexão e trazer conhecimento para que você consiga dar os próximos passos em direção àquilo que você quer atingir. Trocar experiência, te dar dica, trocar conhecimento, enfim, para que você aprenda cada vez mais e não pare no tempo e possa ter resultado, tá ok? Então, esse é um hábito muito importante. Eu tenho para mim, me encontro a cada 40, 45 dias com uma pessoa que eu acredito que acrescente muito para mim. A cada 2 anos eu pago, né? Inclusive uma mentoria diferente em alguma área para eu poder dar um outro salto em coisas que eu esteja precisando, mas para você pensar e refletir sobre isso que eu acho importante. O 10º hábito é de aprender que negócios possuem sua base em 2 pilares: processos e pessoas. Por que eu coloco isso como hábito? Porque muitas vezes a gente que é empresário e que lida no dia a dia, né? Entra para a empresa, sabe ali mais ou menos a rotina que tem e a rotina nos engole e faz com que a gente perca a mão de olhar processos e pessoas de maneira separada, inclusive, e saber, ao olhar processos e pessoas, como é que eu vou estabelecer a ponte entre os dois. Por quê? Eu explico isso nos meus cursos. Se você não conhece ainda os cursos online que eu tenho, Estratégia de Negócio já está no site www.apexbrasil.org. O curso online também de planejamento anual já está no site. E em breve tem o curso de Gestão Lean por Processos, que é o 3º curso que eu vou lançar, que faz parte também do ciclo da excelência. Então, se você consegue e sabe lidar muito bem com processos, a ponto de você linkar os processos com as pessoas e olhar as interfaces, você vai saber muito bem fazer essa ponte e ter muito mais resultado. São aí entre 5 a 7 processos que toda empresa tem. E nas minhas mentorias eu procuro ensinar, formar os empresários a fazer com que eles saibam enxergar, gerir, lidar com metodologias físicas formais para cada um desses principais processos, para que as pessoas consigam fazer o que esses processos necessariamente estabeleceram, né, que eles precisam ser feitos, e não na ordem ao contrário. Inclusive, já fiz um vídeo, o que eu devo trabalhar primeiro, né? Processos ou pessoas? Tem muita gente que acha que são as pessoas. Não, são os processos. Se você fosse pensar em abrir um negócio agora, são os processos que têm que estar estruturados. Por quê? Estando estruturados os processos, as pessoas vão ser bem treinadas naquilo que você estabeleceu, escreveu, no passo a passo que você dimensionou, para que as pessoas cumpram aquilo. Aí, com o processo estabelecido, padronizado, você tem condição de fazer muito mais rápido os treinamentos das pessoas e as pessoas, obviamente, cumprirem aquilo que os processos estão falando, tá ok? Esse hábito é muito importante. Enxergar processos para ver desperdícios e linkar as pessoas para cada um dos processos aí e tirar os resultados que você necessita. E o último hábito é dedicar sua vida e seus resultados a você. Por que eu estou falando isso? Até coloquei aqui alguns complementos, né? Aproveitar as coisas que você valoriza. Dinheiro não é tudo. E a vida passa rápido demais para a gente viver em função do nosso negócio. Eu vejo muitos empresários mergulhados, obviamente, eu também sou workaholic, eu trabalho várias horas por dia, por semana, mas hoje eu tenho no meu mindset que existem coisas que a minha vida, no negócio, tem coisas que o dinheiro não paga. Tem coisas que, por mais que eu trabalhe lá e alcance um número,
se eu deixar algumas coisas para trás aqui, contato com a minha família, relacionamento muito bem estabelecido de diversas formas com a minha esposa, com meu filho que está na Alemanha, uma série de outras coisas, né, que a gente tem na nossa vida pessoal, que a gente valoriza, você valoriza algumas coisas assim como eu, leitura, esporte, saúde, uma série de coisas, a vida vai passar e a gente vai viver em função do negócio. Não pode ser assim. Eu não posso viver em função de só querer ganhar dinheiro para pagar as contas, pagar colaborador e tal, porque a vida vai passar muito rápido e você, quando você aposentar, você vai ver que você não viveu, que aquilo tudo que você fez, muito provavelmente não te trouxe o resultado que você queria, porque a gente sempre quer mais, e você deixou de fazer certas coisas, ou várias coisas aí, tanto para você quanto para seu filho, para sua família. Então, não vale a pena, pessoal. Eu vejo várias pessoas, né, inclusive tem um amigo que infelizmente faleceu aí, amigo de um amigo, que era um amigo indireto aí, faleceu por conta dessa doença, né, do Covid agora aí. E quando a gente vê pessoas passando por problemas, principalmente de saúde, novas, né, e conversamos com elas, a conclusão sempre é a mesma. Não vale a pena certas coisas. Não quero tornar esse vídeo, né, dramático no sentido de fazer você refletir sobre algo pessoal em si, mas a gente tem que ter o hábito de, obviamente, trabalhar focado, ter produtividade, por isso que a gente estabelece, né, utiliza de metodologias e ferramentas para nos ajudar, nos apoiar a gerir melhor, a liderar melhor as pessoas e gerir melhor o negócio e ter mais resultado, mas a gente não pode deixar com que isso tome conta da nossa vida e a gente viva em função do negócio. Vive em função daquilo que você quer para você e desempenhe o melhor dia a dia, tenha a melhor rotina possível para você ter resultado automaticamente com o seu negócio, mas que você tenha a sua vida como centro, né? A vida sua como pessoa, sei lá, o que você valoriza, religião, a sua família, os seus filhos, enfim, as coisas que você gosta, e que o negócio seja algo complementar que vai te dar a sustentabilidade que você quer e que vai trazer os resultados que você quer. Não pode ter esse contrapeso tão diferente, porque a gente passa mais horas dentro da empresa, né? A gente passa mais horas cuidando dos nossos negócios. E se você não sabe equilibrar isso de certa forma, mesmo que com espaços de tempo e fazendo com que você se envolva com as pessoas, você vai se isolar, você não vai se dedicar para sua esposa, para o seu filho e tal, a vida vai passar, você vai ficar pensando no negócio e no dinheiro, e aí pode ser que você fique doente, como que aconteceu comigo, e muitas das coisas que você fazia, você pode até se arrepender e ter que mudar a sua vida em função de algo que possa acontecer com você. Então, cuide muito bem de você, não pense que o negócio tem que vir em primeiro lugar, primeiro você, a sua vida, a sua família, as coisas que você ama, e o negócio tem que ser a sustentação, né, a base que vai te dar a condição, inclusive financeira, para você ter uma vida muito bem sucedida, tá ok, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje nesse videocast. Eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dê um joinha, clique, porque o algoritmo do YouTube entende que dando um joinha, assistindo até o final, são vídeos de conteúdos muito positivos e que, se você quiser, obviamente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mas não deixe de se inscrever no canal, tá ok? Um grande abraço, eu fico por aqui e até o próximo videocast. Tchau, tchau.